Quinta-feira, 25ª semana do tempo comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinham ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? Procurava ver Jesus. Amados irmãos e irmãs, aqui nós temos uma atitude de Herodes. A gente vê que tinha notícias de Jesus chegando. Ainda nessa semana a gente vai ouvir que essas notícias também chegaram nos ouvidos dos apóstolos. Quando Jesus pergunta sobre a sua identidade na boca do povo, a resposta dos apóstolos é essa, que chegou no ouvido de Herodes. João Batista que ressuscitou, é um dos profetas, tal. Então, sim. Mas a atitude de Herodes é muito interessante, porque ele é mimetizado hoje por muitas pessoas dentro da Igreja Católica, imitado. Então, qual era o desejo de Herodes? Ele queria ver Jesus. Queria ver. Mas agora, se você pega o Evangelho de Jesus, ali, pelo menos São Lucas, ele insiste muito nisso, Jesus está preocupado com a boa nova que ele tem que anunciar. Jesus está preocupado com a palavra que tem que chegar no coração das pessoas, e tem gente que está preocupada em ver. É um contraste. E é um contraste que hoje ele tem um impacto muito grande na nossa vida de fé. Por quê? Porque as pessoas estão indo na igreja para ver alguma coisa. Não estão indo para ouvir alguma coisa. Então pensa comigo do ponto de vista bem prático. Pensa numa missa católica. A missa foi rezada direitinho. O que você viu de extraordinário naquela celebração de 1 hora? Nada. Porque a missa não é para ser vista. A missa é para ser ouvida, não é para ser vista. Então, se você olhar para uma consagração, você vai ver um padre levantando um pedaço de pão e fica olhando. O pão não vai começar a escorrer sangue, a não ser que aconteça um milagre eucarístico ali, como já aconteceu em algumas paróquias aí no mundo, mas normalmente não vai acontecer nada, certo? Então, você está numa missa e você não vê nada. Mas como hoje nós somos uma geração extremamente visual, as pessoas querem ver e pegar tudo. Então, assim, tem gente querendo fazer da missa um show. Tem gente querendo transformar a missa num show. Então tem que ter uma banda tocando, tem que ter um show pirotécnico, tem que ter umas entradas doidas, tem que ter uns teatros doidos, porque tem que ter um entretenimento para segurar as pessoas. Porque se não tiver o entertaining, então, assim, as pessoas não vão ficar. Peraí, mas qual que é a mensagem que nós, Igreja Católica, estamos fazendo? Fazendo esse tipo de comportamento. Digo, nossa, Igreja Católica, não, me desculpa, tá? Porque isso não é coisa da Igreja Católica, isso é coisa de gente doida. É um outro doido que inventa isso. Isso não é coisa da Igreja Católica. Mas quando gente doida inventa uma coisa dessa, a mensagem que você está mandando é a seguinte: Jesus, por si só, não é suficiente para cativar as pessoas. A excelsa presença de Jesus na Eucaristia não é suficiente para cativar as pessoas. Então eu tenho que fazer um entretenimento, eu tenho que fazer um circo para segurar as pessoas. Porque só Jesus não basta. Nossa, acabaram com Santa Teresa d'Ávila aqui agora, né? Só Deus basta. Mas para o entretenimento não, Deus não basta. Então a gente precisa de alguma coisa para chamar a atenção. E Herodes queria isso, queria ver. E o mais interessante é que Herodes viu Jesus. No final do Evangelho, Pilatos descobre que Jesus é galileu, despacha ele para Herodes. E aí Jesus, diante de Herodes queria o show, queria ver alguma coisa. Faz um milagre, faz aí um show pirotécnico. Faz um solo de guitarra aí para eu ver, para eu poder bater cabeça. E Jesus não falou nada. Porque havia uma indisposição de coração ali. Porque a palavra de Jesus pode mudar tudo. Mas ali Jesus não quis perder tempo. Porque não havia disposição de coração para ouvir. Então por isso tomemos muito cuidado. É claro que houve uma situação, no início do Evangelho de São João, quando os discípulos perguntam para Jesus: Rabi, onde moras? Jesus diz: vinde e vede.
Mas o ver de Jesus ali é proporcionar uma experiência. E eles foram sem ver, porque Jesus não falou, veja e vinde. Não, ele falou, vinde. Vem comigo que aí vocês vão ver alguma coisa. Mas vem, tenha fé, acredita. Nós também um dia vamos ver. Nós também um dia o véu será tirado de nós, o véu do sacramento, e nós veremos face a face. Mas não é agora. Por enquanto nós estamos na hora do vinde. Vem com fé, dobra o joelho, acredita. Mas você não vai ver nada agora. Ainda não. Haverá um momento em que nós vamos ver. Então, por isso, não nos comportemos como esse Herodes, né? Não busquemos uma igreja buscando um show, um entretenimento. Hoje é muito triste a gente ver essa situação se esparramando dentro do meio católico. Para mim é absurdo a tentativa de conciliar esse substantivo com esse adjetivo. Missa, show. É absurdo. Não tem como pensar nessas duas palavras juntas. Não tem como pensar em palavras mais contraditórias. Não existe. Então a missa é um mistério. Foi feito para ali, você mergulhar nesse mistério. E o único sentido que não vai ser enganado na missa é o seu ouvido. É o que você vai ouvir. Não o que você vai ver. O que você vai ver te engana. Porque você vai olhar e vai continuar vendo pão e vinho. Você vai ver um homem, um cara vestido com a roupa colorida lá, e é só isso que você vai ver. Mas por trás do mistério ali está Cristo. Não é um homem, é Cristo. Não é pão, não é vinho. É corpo, sangue, alma, divindade. Então vá, mas vá para viver o mistério. Não vá atrás de um show. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.